Olhei meu marido diretamente nos olhos e avisei: mais uma humilhação da sua mãe na frente da família e não haverá mais silêncio. Eu mesma vou confrontá-la, deixando bem claro que não sou empregada dela e por que ela vai me respeitar daqui pra frente. Você entendeu? O silêncio que se instalou na sala foi diferente de todos os outros silêncios que já tinha vivido naquela casa. Não era o silêncio da minha submissão, não era o silêncio do medo. Era o silêncio de quem finalmente decidiu que chega é chega. Lucas me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem, aquela mistura de surpresa e desconforto, como se eu tivesse quebrado alguma regra sagrada que ele nunca precisou me explicar, porque eu sempre soube qual era meu lugar. Mas algo havia mudado. Eu havia mudado. A voz que saiu da minha boca não tremia. Meus olhos não desviaram. Minhas mãos não suavam frio como costumavam suar cada vez que eu precisava falar algo minimamente confrontador naquela família. Eu estava calma, perigosamente calma. E essa calma vinha de um lugar profundo, de uma decisão que eu havia tomado 3 dias atrás, quando Dona Helena me humilhou pela última vez na frente de toda a família no almoço de domingo. 3 dias atrás, quando ela serviu a sobremesa que eu havia passado a manhã inteira preparando e disse em voz alta para que todos ouvissem: coitada, ela tenta, mas nunca vai ter o toque da minha mão para fazer um doce decente. 3 dias atrás, quando vi todos rirem, incluindo meu marido, incluindo as cunhadas que eu considerava amigas, incluindo até meu sogro, que sempre me pareceu uma pessoa justa. 3 dias atrás, quando engoli aquela humilhação com um sorriso tremido e fingi que estava tudo bem, que era só uma brincadeira, que eu não me importava. Mas eu me importava. Deus, como eu me importava. E agora, ali, naquele quarto que dividíamos há 5 anos, eu finalmente estava fazendo algo que deveria ter feito muito antes. Estava traçando uma linha, estava dizendo não, estava recuperando algo que tinha perdido aos poucos, tão devagar que nem percebi quando deixou de existir. Minha dignidade. O ar-condicionado zumbia baixinho, mas parecia alto demais naquele silêncio tenso. A luz amarelada do abajur criava sombras no rosto de Lucas, fazendo-o parecer mais velho, mais cansado. Ou talvez ele sempre tivesse parecido assim e eu só estivesse vendo pela primeira vez. Quantas coisas eu tinha deixado de ver por escolher a ilusão em vez da verdade. Lucas passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que ele fazia quando não sabia o que dizer. A boca dele se abriu e fechou 2 vezes antes que as palavras finalmente saíssem. Amor, você está exagerando. Minha mãe não quis te humilhar. Ela só tem um jeito mais direto de falar. Você sabe como ela é. Eu sabia. Deus, eu sabia muito bem como ela era. Sabia dos 5 anos de casamento marcados por comentários venenosos disfarçados de preocupação. Sabia das críticas constantes sobre como eu limpava a casa, cozinhava, me vestia, falava, existia. Sabia que nada do que eu fizesse seria bom o suficiente, porque o problema nunca foi o que eu fazia. O problema era quem eu era, uma intrusa, a mulher que roubou o filho dela, a pessoa que nunca seria digna dele aos olhos dela. Olhei para Lucas e disse, devagar, mastigando cada palavra: eu sei exatamente como sua mãe é. Você é quem parece não saber, ou não querer saber. Não sei o que é pior. Vi a mágoa passar pelos olhos dele, mas eu não recuei. Não dessa vez. Tinha recuado tantas vezes antes. Tinha engolido tantas palavras. Tinha aceitado tantas desculpas. Tinha normalizado tanta coisa que nunca deveria ser normal. Não mais. Ele se sentou na beirada da cama, os ombros caídos. Marina, por favor, você sabe que eu te amo, mas é minha mãe. Ela me criou sozinha depois que meu pai teve um infarto. Ela sacrificou tudo por mim. Não posso simplesmente virar as costas para ela. E eu? Eu perguntei, sentindo algo quebrar dentro de mim. Você pode virar as costas para mim? Porque é isso que você faz toda vez que fica do lado dela. Toda vez que ri das piadas dela sobre mim. Toda vez que fica em silêncio quando ela me humilha. Você está virando as costas para mim, Lucas. E eu estou cansada de ser a única que fica de costas para a parede. Vi lágrimas se formarem nos olhos dele. Mas eu não podia mais me importar com a dor dele quando a minha própria dor estava me consumindo há tanto tempo. Tinha sido a esposa compreensiva, a nora paciente, a mulher que se adaptava. E para quê? Para ser tratada como cidadã de 2ª classe na minha própria vida. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora, vamos continuar.
A verdade é que eu deveria ter visto os sinais desde o começo. Desde aquele primeiro jantar na casa dos pais dele, quando Dona Helena me olhou de cima a baixo com aquele sorriso que não chegava aos olhos e disse: "Que interessante sua roupa, querida." Bem, diferente. Eu estava usando um vestido simples, azul marinho. Nada extravagante, nada provocador. Era um vestido que minha mãe tinha me dado, que eu adorava, que me fazia sentir bonita. Mas aos olhos dela, eu já estava errada. E aquilo era só o início. Lembro de ter ido ao banheiro naquela noite e olhado para mim mesma no espelho, me perguntando o que havia de errado com meu vestido. Chequei se estava manchado, se tinha alguma costura solta, se estava curto demais ou apertado demais. Não encontrei nada, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Talvez eu realmente não fosse boa o suficiente para aquela família. No começo do nosso namoro, Lucas me avisou que a mãe dele era protetora. Ele usou essa palavra, protetora, como se isso explicasse tudo, como se isso justificasse qualquer comportamento. Nós estávamos tomando café num domingo de manhã, quando ele disse, meio sem jeito: "Minha mãe é meio intensa, mas é porque ela se importa. Perdeu meu pai cedo, então somos só nós dois há muito tempo. Ela só precisa de um tempo para se acostumar com você." Eu era jovem, apaixonada, ingênua o suficiente para acreditar que com amor, paciência e boa vontade, qualquer pessoa poderia ser conquistada. Que se eu me esforçasse o suficiente, fosse gentil o suficiente, me adaptasse o suficiente, ela acabaria me aceitando, acabaria me vendo como uma adição à família, não uma subtração. 5 anos depois, eu entendia o quanto estava errada. Lembro do dia do nosso casamento. A maioria das pessoas se lembra do casamento como o dia mais feliz da vida. Eu me lembro de Dona Helena controlando cada detalhe, desde a cor das flores até o menu do jantar. Ela tinha insistido em pagar metade do casamento, e com esse dinheiro veio o direito de opinar sobre tudo. Não, as rosas brancas são muito comuns. Precisamos de lírios. Não, esse vestido não favorece sua silhueta. Esse aqui é melhor. Não, sua mãe não pode sentar na primeira fileira. Isso é reservado para a mãe do noivo. Cada decisão que eu tentava tomar era questionada, revertida, modificada. E quando eu timidamente sugeri que gostaria de incluir uma música especial que significava algo para mim e Lucas, uma música que estava tocando na primeira vez que nos beijamos, ela sorriu daquele jeito que eu já estava aprendendo a temer e disse: "Querida, você é jovem. Não tem experiência com essas coisas. Deixa que quem entende cuida, está bem?" E eu deixei. Claro que deixei. Porque na época eu ainda acreditava que era gentileza, que era ajuda, que ela só queria o melhor para o filho dela, para nós. Não entendia ainda que não era sobre querer o melhor. Era sobre controle, sobre poder, sobre me colocar no meu lugar desde o primeiro dia. Minha mãe tentou me alertar. Lembro dela me puxando de lado no dia do casamento, enquanto eu estava sendo maquiada e dizendo baixinho: "Filha, você tem certeza? Essa mulher está controlando tudo. Até a cor da sua unha", ela questionou. Isso não é normal, mas eu ri. Abracei minha mãe e disse que ela estava exagerando, que Dona Helena só queria ajudar, que era o jeito dela demonstrar afeto. Hoje, olho para trás e vejo minha mãe tentando me proteger de algo que ela já sabia, mas que eu ainda precisava descobrir sozinha. A lua de mel foi o único momento em que realmente ficamos sozinhos. 10 dias abençoados em Cancún, sem interferência, sem comentários, sem olhares de desaprovação. 10 dias em que eu fui só a esposa do Lucas, não a nora inadequada da Dona Helena. Nadamos no mar, fizemos amor sem preocupações, rimos até doer a barriga, planejamos nosso futuro juntos. Foram os dias mais felizes que tivemos. Mas até na lua de mel, ela estava lá, de certa forma. Lucas ligava para ela todos os dias. Todos os dias. E eu ouvia pelo telefone a voz dela perguntando se estávamos comendo bem, se o hotel estava limpo o suficiente, se a água era segura para beber, se eu estava cuidando direitinho dele. Como se eu fosse incompetente, como se ele fosse uma criança que precisava de supervisão constante, cuidando direitinho dele, como se ele fosse uma criança, como se eu fosse uma babá incompetente. Uma manhã, cansada das ligações diárias, sugeri delicadamente que talvez não precisássemos ligar todos os dias. Lucas me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo e disse: "Marina, ela fica preocupada. É só uma ligação rápida. Não custa nada." E eu engoli minhas palavras, porque ele estava certo. Não custava nada. Só custava a nossa privacidade, a sensação de sermos um casal independente, a ilusão de que nossa lua de mel era só nossa. Quando voltamos, a realidade me atingiu como um caminhão.
Ela tinha a chave do nosso apartamento, nossa casa, nosso primeiro lar juntos, e usava essa chave livremente. Chegava sem avisar, às vezes de manhã cedo, às vezes no meio da tarde. Mexia nas minhas coisas, reorganizava minha cozinha porque minha organização estava errada, trocava as toalhas do banheiro porque as minhas não eram adequadas, movia móveis porque a disposição não estava otimizada. E sempre tinha algo a dizer sobre como eu estava fazendo tudo errado. A primeira vez que aconteceu, eu estava no trabalho. Cheguei em casa e encontrei a cozinha completamente reorganizada. As panelas que eu guardava num armário estavam em outro. Os temperos que eu tinha organizado alfabeticamente estavam por tamanho. Até os potes de mantimentos tinham sido trocados. Quando liguei para Lucas, confusa, ele disse casualmente: "Ah, sim, minha mãe passou aí hoje. Ela disse que ia te ajudar a organizar melhor." Legal, né? Não era legal. Era invasivo, era desrespeitoso, era uma mensagem clara de que aquele espaço não era realmente meu. Mas eu não disse nada. Agradeci. Fingi que apreciava na ajuda. Um dia cheguei do trabalho e encontrei ela na minha sala, redecorando o sofá com almofadas que ela tinha trazido. As almofadas que eu tinha escolhido com tanto carinho, que tinha procurado em 3 lojas diferentes até encontrar as cores perfeitas que combinavam com as cortinas que minha mãe tinha me dado de presente de casamento, estavam empilhadas num canto como lixo indesejado. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela sorriu e disse: "Querida, essas cores não combinam com o ambiente. Você ainda vai aprender sobre essas coisas. Trouxe umas mais apropriadas. Olha como ficou melhor." Eu deveria ter dito algo naquele dia. Deveria ter pegado minhas almofadas de volta, colocado no lugar e explicado firmemente que aquela era minha casa e eu escolhia minha própria decoração. Mas não fiz. Sorri, agradeci, e quando Lucas chegou e elogiou as almofadas novas, dizendo que a mãe dele tinha um gosto impecável, que a sala realmente ficou melhor, engoli a dor e concordei. Naquela noite, chorei no chuveiro. Chorei baixinho, com a água escondendo o som, porque não queria que Lucas soubesse. Não queria ser dramática. Não queria ser a esposa difícil que reclamava da sogra. Então chorei sozinha e deixei mais um pedaço de mim escorrer pelo ralo junto com a água. Esse foi o padrão que se estabeleceu. Ela invadia, eu aceitava. Ela criticava, eu tentava melhorar. Ela humilhava, eu fingia que estava tudo bem. E Lucas, meu Lucas que jurou me amar e me proteger na frente do altar, simplesmente não via, ou não queria ver. Os almoços de domingo se tornaram minha tortura semanal. Toda semana, sem falta, a família inteira se reunia na casa dela. E toda semana era uma nova oportunidade para ela me diminuir. Se eu levava um prato, nunca estava temperado direito. "Ah, Marina, o sal está meio forte, né?" Ou: "Nossa, ficou meio sem graça, precisava de mais tempero." Se eu oferecia ajuda na cozinha, estava atrapalhando. "Querida, você está no caminho. Melhor sentar e deixar quem sabe fazer." Se eu ficava quieta, estava sendo antissocial. "A Marina está muito quieta hoje. Não está se sentindo bem, querida?" Se eu participava das conversas, estava sendo metida. "Nossa, a Marina tem opinião sobre tudo, né?" Não havia como ganhar. O jogo estava armado desde o início. Lembro de um domingo específico, deve ter sido uns 2 anos atrás, quando ela serviu o almoço e, na frente de toda a família, olhou para mim e disse: "Fiz porção extra do arroz porque sei que o da Marina nunca fica bom. Melhor garantir que tenha comida decente, né, gente?" Todos riram. Foi uma risada coletiva, como se fosse a coisa mais natural e engraçada do mundo. Até meu cunhado, que geralmente era gentil comigo, riu. E eu ri junto, porque era isso que se esperava de mim. Rir das piadas sobre minha própria incompetência. Mas por dentro, algo começou a rachar. Cada humilhação era como uma pequena fissura numa taça de cristal. Individualmente, quase invisíveis, mas juntas, acumuladas ao longo dos anos, tornavam a taça frágil, prestes a se despedaçar com o menor toque adicional. Teve a vez que ela criticou minha roupa na frente das cunhadas. "Marina, esse decote não é muito ousado? Você sabe que meu filho tem sogros conservadores." E eu estava usando uma blusa completamente normal, que não mostrava nada além do que qualquer blusa normal mostraria. Teve a vez que ela comentou sobre meu peso. "Nossa, Marina, você engordou um pouquinho, né? Cuidado, viu? Homem gosta de mulher em forma." E eu não tinha engordado. Estava exatamente com o mesmo peso de sempre. Teve a vez que ela questionou minha capacidade de ser mãe na frente de todos. Tomara que quando tiverem filhos, a Marina aprenda a ser mais organizada. Criança precisa de rotina. E olha essa casa, sempre uma bagunça. E minha casa não estava bagunçada. Estava vivida, habitada,
com alguns livros na mesa de centro e uma xícara na pia. Teve a vez que ela desvalorizou meu trabalho. Ah, Marina trabalha com marketing digital. Essas coisas de internet, né? Nada como um trabalho de verdade, como se minha carreira que eu tinha construído com tanto esforço fosse uma brincadeira. Teve a vez que ela me excluiu deliberadamente de uma decisão familiar importante. Não achei necessário perguntar para Marina, afinal, é assunto da família. E eu não era família? Depois de 3 anos de casamento, eu não era família? E 3 dias atrás, veio o toque que quebrou tudo. Eu tinha me esforçado tanto naquele doce. Era a receita da minha avó materna, uma receita que tinha sido passada de geração em geração, que fazia parte da minha história, das minhas raízes. Era um bolo de laranja com cobertura de chocolate. Simples, mas delicioso, feito com amor e memórias de tardes felizes na cozinha da minha avó quando eu era criança. Tinha acordado às 6 da manhã daquele domingo para fazer o bolo. Descasquei as laranjas com cuidado, ralei a casca para dar mais sabor, medi cada ingrediente com precisão, bati a massa no ponto exato. A cozinha ficou perfumada, cheirando a laranja e baunilha, me lembrando da minha infância. Fiz a cobertura de chocolate do jeito que minha avó ensinou, brilhante e lisa. Decorei com raspas de laranja cristalizadas que fiz especialmente. Estava perfeito. Levei para o almoço de domingo cheia de esperança, pensando que talvez, só talvez, dessa vez ela reconheceria meu esforço. Talvez dessa vez ela dissesse algo gentil. Talvez dessa vez eu fosse boa o suficiente. Quando chegamos, Dona Helena olhou para o bolo e disse: "Ah, você trouxe sobremesa. Que bonitinho. Mas fiz um pavê também. Sabe como é? Sempre bom ter opções." Como se meu bolo fosse inferior antes mesmo de ser provado. Na hora da sobremesa, ela cortou primeiro o pavê dela. Serviu para todo mundo. Só depois, quase como uma reflexão tardia, cortou meu bolo. Experimentou um pedaço pequeno, mastigou devagar. E eu vi. Vi o momento exato em que ela percebeu que estava delicioso. Vi a surpresa nos olhos dela, seguida de algo mais escuro. Talvez inveja. Talvez raiva de que eu tivesse conseguido fazer algo bom. E então ela colocou o garfo no prato e disse aquelas palavras que ficaram ecoando na minha cabeça por 3 dias. Coitada, ela tenta, mas nunca vai ter o toque da minha mão para fazer um doce decente. Precisa de anos de experiência, sabe? Não é qualquer uma que consegue. E todos riram. Até Lucas, meu marido, que tinha acordado comigo às 6 da manhã, que tinha visto meu esforço, que tinha provado o bolo antes de sairmos de casa e dito que estava incrível, riu da piada dela. Riu enquanto ela me diminuía. Riu enquanto meu coração se despedaçava. Eu olhei para ele naquele momento. Realmente olhei e vi um estranho. Vi um homem que amava, mas que não me protegia, que ria quando eu deveria ser defendida, que escolhia a paz da mãe dele sobre minha dignidade. E algo dentro de mim simplesmente disse: chega. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo mais profundo e mais permanente. Foi clareza. Foi o momento em que todas as peças se encaixaram e eu vi a verdade que tinha evitado ver por 5 anos. Eu estava num relacionamento com 2 pessoas e uma delas não me amava e a outra não me defendia. Saí da mesa dizendo que ia ao banheiro. Tranquei a porta, me sentei no chão frio e respirei. Apenas respirei, não chorei. As lágrimas tinham acabado há muito tempo. No lugar delas havia algo sólido, cristalino, inquebrantável, determinação. Nos 3 dias seguintes, fui outra pessoa. Por fora, continuei a mesma. Fui trabalhar, voltei para casa, fiz jantar, assisti TV com Lucas, dormi ao lado dele. Mas por dentro, estava em revolução. Estava processando 5 anos de submissão, 5 anos de aceitação, 5 anos de me fazer pequena para caber no espaço que ela me permitia ocupar. E tomei uma decisão. Não ia mais. Não ia mais rir das piadas cruéis. Não ia mais aceitar as invasões. Não ia mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Não ia mais ser a nora silenciosa e obediente que engolia qualquer coisa para manter a paz, porque aquela paz tinha um preço, e o preço era eu mesma. Passei aqueles 3 dias observando, realmente observando. Vi como Lucas imediatamente atendia toda vez que a mãe ligava, mesmo quando estávamos no meio de uma conversa. Vi como ele pedia minha opinião, mas depois mudava de ideia quando a mãe dele discordava. Vi como ele me defendia em palavras, mas nunca em ações. Vi como ele tinha se tornado mestre em me fazer sentir que eu estava exagerando, que era sensível demais, que o problema estava na minha percepção
e não na realidade. E vi também como eu tinha me tornado cúmplice da minha própria diminuição, como eu sorria quando deveria ter cara fechada, como eu agradecia quando deveria ter me retirado, como eu me justificava quando não devia explicações, como eu tinha normalizado o anormal, aceitado o inaceitável, tolerado o intolerável. Por isso, quando Lucas chegou em casa hoje, numa quinta-feira comum, e começou a falar sobre o próximo almoço de domingo, sobre como a mãe dele estava planejando algo especial, sobre como ela tinha perguntado se eu poderia ajudar a fazer saladas, foi quando eu finalmente disse o que precisava ser dito. Ele estava tirando os sapatos, desabotoando a camisa, falando casualmente como sempre falava. E minha mãe disse que esse domingo vai ser especial. Aniversário do meu tio João. Ela quer que todo mundo ajude. Você pode fazer aquelas saladas que ela gosta? Mas não coloca cebola demais dessa vez, tá? E foi ali que algo quebrou. Não coloca cebola demais dessa vez. Como se da última vez eu tivesse errado. Como se eu precisasse de instruções sobre como fazer uma salada. Como se eu fosse incompetente até para isso. Parei o que estava fazendo. Sentei na beirada do sofá. Respirei fundo. E disse as palavras que tinha ensaiado mentalmente nos últimos 3 dias. Foi quando olhei nos olhos dele e tracei minha linha na areia. E agora ele estava ali, sentado na beirada da cama, olhando para mim como se eu fosse uma desconhecida. E talvez eu fosse. Talvez ele nunca tivesse realmente me conhecido. Talvez ele só conhecesse a versão de mim que eu tinha me tornado para sobreviver naquela família. A versão pequena, quieta, maleável. Mas essa versão estava morrendo, e uma nova estava nascendo. Lucas, eu disse, minha voz firme, mas não alta. Eu não vou mais. Não vou mais aceitar comentários maldosos. Não vou mais rir de piadas sobre minha incompetência. Não vou mais ficar quieta quando for humilhada. E você precisa entender isso. Realmente entender. Ele tentou me interromper, mas levantei a mão. Não, me deixa terminar. Eu preciso dizer isso e você precisa ouvir. Por 5 anos, eu me adaptei, me moldei, me diminuí. Aceitei desrespeito achando que era amor familiar. Engoli humilhação achando que era o preço de fazer parte da família. Mas eu estava errada. E você estava errado em deixar. Mas Marina, ele começou. Não, Lucas, é minha vez de falar. Você teve 5 anos para me defender e escolheu não fazer. Toda vez que sua mãe me criticou, e você riu. Toda vez que ela me diminuiu e você ficou em silêncio. Toda vez que ela invadiu nossa casa, nossa privacidade, nossa vida, e você disse que era normal. Você escolheu. E escolheu errado. Vi as lágrimas nos olhos dele, mas eu não recuei. Não podia mais me importar com a dor dele, quando a minha própria dor estava me consumindo há tanto tempo. Tinha sido a esposa compreensiva, a nora paciente, a mulher que se adaptava. E para quê? Para ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria vida. Eu não estava pedindo permissão, estava avisando. E essa era a diferença fundamental. Essa era a linha que dividia quem eu fui de quem eu estava me tornando. A conversa que seguiu foi longa, difícil, cheia de pausas e silêncios pesados. Lucas tentou me convencer de que eu estava sendo sensível demais. Usou as mesmas desculpas de sempre. É só o jeito dela. Ela não fala por mal. Você sabe como são as sogras. Ela te adora, só não sabe demonstrar. Mas eu estava preparada. Para cada desculpa, tinha uma resposta. Para cada minimização, tinha um exemplo. E comecei a listar, calmamente, sem histeria, sem gritos, apenas fatos. Lembra quando ela reorganizou nossa cozinha sem permissão? Lembra quando ela criticou meu peso na frente da sua família? Lembra quando ela disse que meu trabalho não era um trabalho de verdade? Lembra quando ela substituiu minhas almofadas sem me perguntar? Lembra do comentário sobre meu doce domingo passado? Para cada pergunta, vi o desconforto crescer no rosto dele, mas continuei. Lembra de todas as vezes que ela me excluiu de decisões familiares? Lembra de todas as piadas sobre minha incompetência? Lembra de todas as comparações com outras mulheres, outras noras, ex-namoradas suas? Lembra, Lucas? Porque eu lembro. De todas. Ele estava pálido agora. Eu não percebi que era tão ruim assim. Exatamente. Você não percebeu. Porque não era com você. Porque você estava do lado de quem fazia, não de quem sofria. E sempre que eu tentava falar, você dizia que eu estava exagerando, que era impressão minha, que sua mãe não tinha maldade. Então, eu aprendi a ficar quieta. E você gostou, porque era mais fácil ter uma esposa quieta do que uma mãe infeliz. Isso não é justo, ele disse, a voz quebrando. Não é? Então me diga, Lucas, quantas vezes você me defendeu? Quantas vezes você disse para sua mãe parar quando ela estava me humilhando? Quantas vezes você escolheu me proteger em vez de evitar conflito?
O silêncio dele foi resposta suficiente. Exatamente. E é por isso que isso para hoje. Ou você começa a me defender, a estabelecer limites com sua mãe, a me escolher quando precisa escolher, ou eu faço isso sozinha. E se eu fizer sozinha, as consequências são suas também. Porque eu não vou mais ser educada com quem me desrespeita. Não vou mais sorrir quando for humilhada. Não vou mais aceitar invasões. E se isso causar um terremoto na sua família, você terá que decidir onde quer estar quando a poeira baixar. Vi medo nos olhos dele. Medo de confronto. Medo de desagradar a mãe. Medo de mudança. Mas também vi algo mais. Vi que ele estava finalmente me ouvindo de verdade. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Marina, ele disse devagar, eu não quero te perder. Então não me faça escolher entre minha dignidade e esse casamento. Porque se me fizer escolher, você não vai gostar da resposta. Naquela noite, dormimos em silêncio. Não foi um silêncio confortável. Era o silêncio de duas pessoas processando uma mudança fundamental no tectônico das placas do relacionamento. Ele sabia que algo tinha mudado. Sabia que não havia volta. E eu sabia que tinha cruzado uma linha da qual nunca mais retornaria. A mulher que aceitava tudo tinha morrido. E no lugar dela, uma nova estava nascendo. Mais forte, mais firme, mais ela mesma. Os dias que antecederam o próximo almoço de domingo foram estranhos. Lucas estava diferente comigo, mais atencioso, mas também mais tenso, como se estivesse andando em ovos, com medo de quebrá-los. Ofereceu fazer jantar, perguntou sobre meu dia com mais interesse. Abraçou mais, beijou mais, como se estivesse tentando compensar 5 anos de omissão em 5 dias de atenção. E numa manhã, 2 dias antes do domingo fatídico, ouvi ele ao telefone com a mãe. Estava na cozinha preparando o café quando ele ligou. E pela primeira vez, ouvi ele dizer algo que nunca tinha dito antes. Mãe, preciso te pedir uma coisa. A voz dele estava séria, diferente do tom casual que normalmente usava com ela. Seja gentil com a Marina no domingo. Ela anda sensível. Meu coração apertou. Ela anda sensível. Como se o problema fosse minha sensibilidade e não o comportamento dela. Como se eu fosse o problema e não a solução. Mas eu entendia. Era um passo. Um pequeno e insuficiente passo. Mas ainda assim um passo. Ele estava, pela primeira vez, tentando me proteger. Mesmo que fosse da maneira errada, com as palavras erradas, era uma tentativa. Ouvi a voz dela estridente do outro lado da linha. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro, defensivo, indignado. Como ela ousava ser acusada de não ser gentil? Lucas respondeu, ainda sério. Mãe, só tô pedindo, por favor, é importante para mim. E desligou. Quando entrou na cozinha, me encontrou olhando para ele. Nossos olhos se encontraram. Ele deu um sorriso pequeno, meio sem jeito. Eu tentei. Eu sei, respondi. Mas ela anda sensível, não é o que eu queria ouvir. Ele suspirou. Desculpa, não sabia o que mais dizer para ela. Você sabe como ela é. Exatamente o problema, Lucas. Eu sei como ela é. Você sabe como ela é. Todo mundo sabe como ela é. Mas ninguém faz nada a respeito. Ele não respondeu. Apenas assentiu e saiu da cozinha. E eu fiquei ali, segurando minha xícara de café, sentindo o peso do que estava por vir. Cheguei naquele domingo com uma armadura invisível. Tinha me vestido com cuidado, escolhendo uma roupa que me fazia sentir confiante. Nada provocador, nada que pudesse ser criticado, mas também nada submisso. Uma blusa branca simples, calça jeans escura, sapatos confortáveis, maquiagem leve mas bem feita, cabelo arrumado mas natural. Tinha me preparado mentalmente, ensaiado possíveis respostas na minha cabeça, decidido meus limites, decidido minhas consequências. Estava calma, mas era a calma antes da tempestade. A calma de quem sabe que a guerra está chegando e está pronta para lutar. Quando entramos na casa dela, senti a diferença no ar. Lucas estava tenso ao meu lado, a mão apertando a minha um pouco mais forte do que o normal. Todos sentiam. A energia estava diferente. Como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém soubesse exatamente o que. Dona Helena me recebeu na porta com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Doce para os outros, venenoso para quem sabia ler as entrelinhas. Marina, querida, que bom te ver. Pensei que você fosse trazer algo, mas tudo bem, eu preparei tudo hoje. Sempre faço, né? A mulher precisa saber cozinhar bem, afinal. O primeiro golpe, a primeira cutucada, testando meus limites, vendo se eu ainda estava domesticada. Respirei fundo, não mordi a isca. Sorri de volta, mas o sorriso não chegou aos meus olhos. Que bom, Dona Helena, vai ser uma delícia provar sua comida. E me afastei antes que ela pudesse continuar. Vi a surpresa nos olhos dela. Eu sempre reagia às provocações, sempre me justificava, me explicava, tentava agradar.
mas não dessa vez. E ela não sabia o que fazer com isso. Cumprimentei o resto da família. Abracei meu sogro, que sempre foi gentil comigo. Sorri para as cunhadas, que me olharam com curiosidade. Brinquei com os sobrinhos. Agi normal, mas não era a normal de sempre. Era uma nova normal. Uma em que eu não estava pedindo aprovação de ninguém. O almoço começou normalmente, todos sentados na mesa grande da sala de jantar. A comida servida em travessas bonitas. Conversa sobre nada, comentários sobre o tempo, sobre vizinhos, sobre família distante. Eu participava quando queria, ficava quieta quando preferia. Não estava mais me esforçando para ser incluída. Não estava mais tentando impressionar. Estava apenas sendo. Dona Helena me observava. Eu sentia os olhos dela em mim, analisando, calculando. Ela estava acostumada a me ter como audiência garantida para suas piadas, como alvo fácil para suas críticas. Minha mudança a desestabilizava. E então veio o momento que eu sabia que viria, porque era inevitável. Ela não podia resistir. Era mais forte que ela. A necessidade de me colocar no meu lugar, de reestabelecer a hierarquia, de lembrar a todos quem mandava. O momento que mudaria tudo. Dona Helena olhou para o prato de arroz que eu tinha me servido. Uma porção normal, nem grande nem pequena, mas aos olhos dela era uma oportunidade. Ela pegou uma colherada de farofa, colocou no próprio prato e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Nossa, Marina, você vai comer tudo isso? Cuidado com a linha, querida. Mulher casada precisa se cuidar para não perder o marido. Você sabe como é, né? Homem gosta de mulher bonita." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tinir dos talheres parou. As conversas morreram no meio. Todos esperavam minha reação habitual. O sorriso constrangido, a risada nervosa, a piada autodepreciativa, a aceitação silenciosa que mantinha a paz. Mas eu coloquei meus talheres no prato, calmamente, sem pressa. Limpei a boca com o guardanapo, dobrando-o com cuidado e colocando-o ao lado do prato. Bebi um gole de água. E então olhei diretamente para ela e disse, com voz firme e clara, sem raiva, mas também sem submissão: "Dona Helena, eu não vou mais aceitar comentários sobre meu corpo, minha comida, minha roupa ou qualquer outro aspecto da minha vida pessoal. Se a senhora tem alguma preocupação genuína comigo, podemos conversar em particular, com respeito mútuo. Mas comentários maldosos disfarçados de cuidado, seja sobre meu peso, minha aparência, minhas escolhas ou qualquer outra coisa, pararam hoje. Agora, o choque na mesa foi visível. Bocas abertas, olhos arregalados, garfos congelados no ar. Meu cunhado Carlos tinha parado com um pedaço de carne no caminho da boca. Minha cunhada Júlia tinha a mão sobre a boca. Os sobrinhos olhavam confusos entre mim e a avó. Dona Helena ficou pálida primeiro, depois vermelha. Seu rosto passou por um arco-íris de cores enquanto ela processava o que tinha acabado de acontecer. Começou a gaguejar, a tentar formar palavras que não saíam direito. Marina, você... Como você ousa? Eu estava só brincando. Você sempre foi sensível demais. Eu nunca. Sempre tratei você bem, como você pode. E foi quando eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Algo que tinha ensaiado nos últimos dias, sabendo que este momento chegaria. Comecei a listar. Calmamente, metodicamente, sem raiva, mas com firmeza absoluta, comecei a listar os incidentes. Vou te lembrar, Dona Helena, já que a senhora parece ter esquecido. No primeiro jantar que tive nesta casa, há 5 anos, a senhora criticou meu vestido. Disse que era diferente, com aquele tom que deixava claro que diferente não era um elogio. No meu casamento, a senhora controlou cada detalhe, desde as flores até a música, desconsiderando completamente minhas preferências. Disse que eu era jovem demais para ter opinião. Na lua de mel, ligava todos os dias perguntando se eu estava cuidando bem do seu filho, como se eu fosse incompetente. Ela tentou me interromper. Marina, isso é ridículo. Eu nunca... Mas eu não parei. Continuei, minha voz firme cortando a dela. Quando voltamos da lua de mel, a senhora entrou na minha casa sem permissão e reorganizou minha cozinha. Disse que minha organização estava errada. Trocou minhas almofadas porque disse que eu não tinha gosto. Criticou meu peso, desvalorizou meu trabalho, fez piadas sobre minha comida na frente da família. Há 3 semanas, humilhou um doce que fiz, uma receita da minha avó, dizendo que eu nunca teria suas habilidades. E hoje, comentou sobre meu corpo e meu casamento de forma completamente inapropriada. Cada exemplo dado com data, com contexto, sem emoção excessiva, apenas fatos. E a cada fato, via o desconforto crescer na mesa.
Via as pessoas se lembrando. Via que eu não estava inventando, estava apenas dizendo em voz alta o que todos tinham visto, mas fingido não ver. E quando terminei, bebi outro gole de água e disse: "E isso é só o que me lembro de cabeça. Tenho certeza que, se pensar mais, vou lembrar de muito mais. Então não, dona Helena, eu não estou sendo sensível demais. Estou sendo clara. Eu te respeito como mãe do meu marido e como pessoa, e exijo o mesmo respeito de volta. A partir de hoje, nossa relação muda. Ou temos respeito mútuo, ou temos distância. A escolha é completamente da senhora." O silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio da minha submissão. Era o silêncio de pessoas confrontadas com uma verdade desconfortável que todos sabiam, mas ninguém admitia. O elefante na sala finalmente tinha sido nomeado, apontado, exposto à luz. E então, para minha surpresa absoluta, quem falou não foi Dona Helena, não foi Lucas, foi meu sogro. Ele limpou a garganta, colocou o garfo no prato, olhou para a esposa com uma expressão que eu nunca tinha visto nele e disse com voz baixa, mas firme: "Helena, ela tem razão." Todos olharam para ele, até Dona Helena, que parecia ter levado um choque. Ele continuou: "Eu vi você fazer isso com ela durante anos. Vi e fiquei quieto porque não queria confusão, porque você sempre disse que era brincadeira, que era seu jeito, mas ela tem razão. Não é brincadeira quando a outra pessoa não acha graça. E a Marina nunca achou graça. A gente via no rosto dela, mas fingia que não via. Helena, a voz dela saiu rouca. Como você pode?" Ele levantou a mão, interrompendo-a. "Não, dessa vez você vai me ouvir. Você fez a mesma coisa com minha mãe quando éramos recém-casados. Lembra? Criticava a comida dela, a forma como ela me criou, questionava tudo. Minha mãe sofreu anos até eu finalmente te pedir para parar. E eu jurei, Helena, jurei que nunca deixaria acontecer com nossos filhos, que quando eles casassem você seria diferente. Mas não foi. E eu fiquei quieto de novo. E isso para hoje. Vi o mundo de Dona Helena desabar naquele momento. Ela olhou para o marido como se ele a tivesse traído da pior forma possível. Seu rosto estava vermelho, os olhos brilhando com lágrimas de raiva e humilhação. Abriu a boca várias vezes, mas nada saiu além de sons estrangulados. As cunhadas começaram a se mexer, desconfortáveis nas cadeiras. A Júlia, a mais nova, que sempre foi mais quieta, olhou para mim com os olhos cheios de algo que parecia ser admiração misturada com culpa. Ela limpou a garganta e disse baixinho: "Desculpa, Marina. Eu deveria ter falado algo antes, tantas vezes, mas era mais fácil rir junto do que confrontar. Você não merecia, nunca mereceu." Lágrimas queimaram meus olhos pela primeira vez naquele dia, mas não caíram. Eu tinha chorado sozinha tantas vezes. Tinha chorado no chuveiro, no carro, no trabalho, escondida no banheiro. Não ia chorar agora, não na frente dela, não dando a ela a satisfação de me ver quebrada. Essas lágrimas eram de validação, de alívio, de finalmente ser vista, mas não cairiam, não ainda. Lucas estava ao meu lado e pela primeira vez em 5 anos, ele pegou minha mão por baixo da mesa e apertou. Forte. Não disse nada ainda, mas aquele aperto significou tudo. Significou que ele estava ali, comigo, finalmente comigo. Dona Helena se levantou da mesa bruscamente. A cadeira rangeu no chão. Estava tremendo, as mãos apertadas em punhos ao lado do corpo. Olhou para todos ao redor da mesa, procurando apoio, procurando alguém que a defendesse, que dissesse que eu estava errada, que estava sendo dramática. Mas ninguém disse nada. Isso é um absurdo. Ela finalmente conseguiu falar, a voz aguda. Ingratidão. Depois de tudo que fiz por essa família, depois de tudo que fiz por você, Marina. Te recebi de braços abertos, te tratei como filha, e é assim que você me agradece? Me humilhando na frente da minha família, me fazendo parecer uma vilã? Me mantive calma, olhei para ela e disse: "Dona Helena, eu não te fiz parecer nada. Apenas disse a verdade sobre comportamentos reais. Se a verdade te faz parecer vilã, talvez seja a hora de refletir sobre esses comportamentos." Ela deu um passo para trás como se eu tivesse lhe dado um tapa. Eu estou passando mal. Não posso acreditar nisso. Não posso ficar aqui." E saiu da sala, os passos pesados ecoando pelo corredor até o quarto. Ninguém foi atrás dela. E isso também significou tudo. Significou que talvez, finalmente, as pessoas estivessem cansadas de alimentar um comportamento tóxico só para evitar conflito. O resto do almoço foi estranho. Continuamos comendo, mas a conversa era diferente, mais hesitante, mais honesta. Carlos, meu cunhado, olhou para mim e disse: "Você foi corajosa hoje. Mais corajosa do que qualquer um de nós já foi." "Não é coragem", respondi.
é sobrevivência. Terminamos o almoço em silêncio contemplativo, mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de processamento, de mudança, de eras terminando e novas começando. Era o silêncio de pessoas percebendo que tinham sido cúmplices de algo errado e tentando processar isso. Quando fomos embora, meu sogro me abraçou apertado, sussurrou no meu ouvido: "Você é forte, menina. Muito mais forte do que pensamos. Continue sendo. Não deixe ninguém te diminuir de novo. Nunca." Aquele abraço significou mais do que ele poderia imaginar. No carro, a caminho de casa, Lucas e eu ficamos em silêncio por um tempo. Ele dirigia, as mãos apertadas no volante, o maxilar tenso. Finalmente, ele estacionou em um mirante no caminho, desligou o motor e se virou para mim. "Desculpa", foram as primeiras palavras que ele disse. "Desculpa por rir. Desculpa por ficar em silêncio. Desculpa por não te defender. Desculpa por fazer você sentir que era o problema quando nunca foi. Desculpa por demorar 5 anos para acordar. Desculpa por te fazer passar por isso sozinha." E então ele chorou. Meu marido, que raramente mostrava emoção, chorou. E eu deixei, porque aquelas lágrimas eram dele processar, dele sentir, dele finalmente entender. Quando ele se acalmou, segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse: "Eu não preciso de desculpas perfeitas. Preciso de mudança real. Preciso que você continue me defendendo, que estabeleça limites, que me escolha quando precisa escolher. Consegue fazer isso?" Ele assentiu, os olhos ainda molhados. "Consigo, e vou fazer, prometo." E eu acreditei, porque pela primeira vez vi real determinação nos olhos dele. Nos dias seguintes, Dona Helena não ligou, não apareceu, não mandou mensagens. O silêncio dela era ensurdecedor. Lucas me disse que ela tinha ligado para ele, chorando, dizendo que estava magoada, que não conseguia acreditar no que tinha acontecido, que nunca imaginou que seria tratada assim na própria casa. "E o que você disse?" perguntei. "Disse que ela precisava refletir sobre o comportamento dela, que você não estava errada, que eu também tinha visto e ficado quieto por tempo demais, que precisávamos de um tempo para processar tudo." Senti orgulho dele naquele momento. Finalmente, ele estava me defendendo. Uma semana se passou, depois, 2. O silêncio continuava. Parte de mim se sentia culpada. Parte de mim se perguntava se tinha sido dura demais. Mas a parte maior, a parte que estava finalmente respirando livre, sabia que tinha feito a coisa certa. E então, numa tarde de quinta-feira, meu telefone tocou. Era ela. Atendi hesitante. "Alô, Marina." A voz dela estava diferente, menos autoritária, mais frágil. "Precisamos conversar, você e eu, sozinhas." "Pode?" Pensei por um momento. "Sim. Quando? Amanhã? Tem um café perto da minha casa. Às 3? Tudo bem." E desliguei. Lucas me olhou, preocupado. "Você quer que eu vá junto?" Balancei a cabeça. "Não. Isso é entre eu e ela." Na sexta-feira cheguei ao café 5 minutos atrasada, propositalmente. Não ia mais me apressar, me estressar, me preocupar excessivamente em agradar. Ela já estava lá, sentada numa mesa do canto, mexendo nervosamente numa xícara de café que parecia intocada. Quando me viu, se levantou a meio caminho, sem saber se devia abraçar, acenar ou apenas sentar. Optei por sentar diretamente. E pela primeira vez em 5 anos, vi Dona Helena sem sua armadura de perfeição. Sem a maquiagem impecável, sem o cabelo perfeitamente arrumado, sem a postura ereta e autoritária. Ela parecia cansada, menor, mais humana. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. A conversa foi longa, difícil, cheia de silêncios e palavras pesadas. Ela começou falando sobre como se sentiu humilhada no almoço, sobre como nunca esperou ser confrontada daquela forma, sobre como doeu ouvir aquelas coisas na frente da família. Eu ouvi sem interromper, e então ela parou, respirou fundo e disse algo que me surpreendeu. "Você tem razão." 3 palavras que eu nunca esperava ouvir dela. Continuou, a voz tremendo ligeiramente. "Passei essas 2 semanas pensando, muito, lembrando de tudo que você falou. E você tem razão. Eu fui cruel. Não foi brincadeira, foi maldade, disfarçada de preocupação, de cuidado, de querer o melhor.
mas era maldade. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dela. A sogra do meu marido fez isso comigo, por anos. Me criticava, me diminuía, me fazia sentir que eu nunca seria boa o suficiente para o filho dela. Sofri muito e jurei que nunca faria isso com ninguém, que seria diferente, mas não fui. Me tornei exatamente o que odiei. E pior, sabia que estava fazendo. Via o sofrimento no seu rosto, mas não conseguia parar. Era como se te diminuir me fizesse sentir maior. E isso é horrível de admitir. Peguei meu café, bebi um gole e disse calmamente: "Por que você me via como ameaça?" Ela olhou para mim, surpresa pela pergunta direta. "Porque você é tudo que eu não sou. Jovem, educada, independente, confiante. Lucas te olha de um jeito que meu marido nunca me olhou. Você tem uma carreira, opinião própria, não precisa de ninguém. E eu sempre precisei. Sempre fui definida por ser mãe, por ser esposa, e quando Lucas se casou com você, senti que estava perdendo meu papel, minha importância. Entendo isso", disse honestamente. "Mas você não precisava me destruir para se sentir importante. Podíamos ter sido aliadas." Ela assentiu, limpando as lágrimas. "Eu sei disso agora." Respirei fundo e disse a verdade que ela precisava ouvir. "Dona Helena, eu entendo o medo, entendo a insegurança, mas entender não significa aceitar. Você me machucou profundamente, por anos, e um pedido de desculpas não apaga isso, não imediatamente." Ela olhou para baixo. "Eu sei, mas continuei. Eu estou disposta a tentar, a construir algo novo, mas precisa ser diferente, completamente diferente, com respeito real, com limites claros, com você entendendo que eu não sou sua inimiga, mas também não sou seu capacho. Conseguiu ir fazer isso?" Ela olhou para mim, os olhos ainda molhados, mas havia algo diferente neles, algo como determinação misturada com humildade. "Vou tentar. Não prometo ser perfeita. Provavelmente vou escorregar às vezes, mas vou tentar. Então começamos hoje", disse. "Nova página. Mas se você escorregar, eu vou falar. Na hora, sem rodeios, e você precisa aceitar isso." Ela concordou. "Aceito." E foi assim que começamos de novo. Não nos tornamos melhores amigas depois daquele café. A mágoa era muito profunda para isso. Mas começamos algo novo, algo mais honesto. Nos meses seguintes, ela mudou. Devagar, mas mudou. Parou de aparecer sem avisar na minha casa. Começou a me perguntar antes de opinar sobre minhas escolhas. Quando escorregava, e ela escorregava às vezes, aceitava quando eu a corrigia. Não ficava defensiva. Não se vitimizava, apenas pedia desculpas e tentava fazer diferente. E eu também mudei. Aprendi que podia ser firme sem ser cruel, que podia estabelecer limites sem me sentir culpada, que podia perdoar sem esquecer e lembrar sem que doesse. Lucas continuou mudando também. Começou a me defender automaticamente, não só quando eu pedia. Estabeleceu limites com a mãe sem que eu precisasse lembrá-lo. Me escolhia quando precisava escolher e fazia isso sem ressentimento. Foi um processo. Teve recaídas, teve discussões, mas ele tentava, realmente tentava. E isso era o suficiente. Hoje, quase um ano depois daquele almoço de domingo, olho para trás e quase não reconheço quem eu era. A mulher que aceitava a humilhação como preço do amor, que se fazia pequena para não incomodar, que perdia pedaços de si mesma tentando ser aceita por alguém que nunca ia aceitá-la. Aquela mulher morreu, e no lugar dela nasceu alguém mais forte, mais firme, mais ela mesma. Aprendi tantas coisas nesse processo. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é necessidade vital. Aprendi que estabelecer limites não é agressão, é proteção. Aprendi que não posso controlar como as pessoas me tratam, mas posso controlar completamente se aceito ou não esse tratamento. Aprendi que minha voz importa, que minha dignidade não é negociável em nenhuma circunstância, que respeito não se pede educadamente, se exige firmemente, e que às vezes a pessoa mais importante para defender sou eu mesma. Aprendi que mudança é possível, que pessoas podem evoluir se quiserem, mas também aprendi que eu não posso mudar ninguém. Só posso mudar como reajo, como permito ser tratada, como estabeleço meus limites. Aprendi que alguns relacionamentos precisam morrer para que novos possam nascer, que às vezes a melhor forma de salvar algo é destruir completamente e reconstruir do zero, com fundações diferentes, com regras diferentes, com respeito mútuo como base. Se você está lendo esta história e se reconhece nela, quero que saiba algo muito importante. Você não está exagerando. Você não está sendo sensível demais. Você não está louca. Essas são frases que pessoas manipuladoras usam para fazer você duvidar da sua própria percepção. Gaslighting é real. Abuso emocional é real. E você não merece viver assim.
Ninguém merece. Não importa quanto tempo passou desde que começou. Não importa quantas humilhações você já engoliu. Não importa quantas desculpas você já aceitou. Não importa quantas vezes você já perdoou. Nunca é tarde para traçar uma linha. Nunca é tarde para se levantar e dizer com toda a firmeza: não mais. Sei que é assustador. Sei que parece impossível. Sei que você tem medo das consequências, medo de perder relacionamentos, medo de ser vista como dramática ou difícil. Eu também tinha todos esses medos, mas sabe o que descobri? O medo de perder a mim mesma se tornou maior que o medo do confronto. E quando isso acontece, você encontra uma força que nem sabia que existia dentro de você. Você não precisa ser agressiva. Não precisa gritar. Não precisa ser vingativa ou cruel. Mas precisa ser firme. Precisa ser clara. Precisa estar disposta a aceitar as consequências de se respeitar. E sim, haverá consequências. Algumas pessoas vão te chamar de dramática. Outras vão dizer que você mudou, que não é mais a mesma. E elas estão certas. Você mudou, você cresceu, você evoluiu. E isso é bom. Aqueles que realmente te amam vão entender, vão se adaptar, vão te respeitar, vão te apoiar. E aqueles que não conseguem, aqueles que ficam ofendidos com seus limites, aqueles que te criticam por se defender, talvez não devessem estar na sua vida. E tudo bem. Deixar ir é tão importante quanto segurar. Hoje, olho para Dona Helena e vejo uma pessoa imperfeita, com seus medos e inseguranças, com suas cicatrizes e traumas, tentando fazer melhor. Não somos amigas no sentido tradicional. Não conversamos todos os dias, não compartilhamos intimidades, mas há respeito, genuíno, mútuo, real. E respeito é tudo que eu sempre quis. Olho para Lucas e vejo um homem que está aprendendo, que erra às vezes, mas tenta, que me escolhe mais vezes do que não, que finalmente entendeu que defender a esposa não é trair a mãe, é honrar o compromisso que fez no altar. E isso é mais do que suficiente. Mas principalmente, olho para mim mesma no espelho toda manhã e vejo alguém que respeito, alguém que se defende, alguém que não aceita migalhas de amor disfarçadas de aceitação, alguém que sabe seu valor e não negocia sobre isso. E essa é a maior vitória de todas, reconquistar a mim mesma. Você merece respeito, você merece ser vista, ouvida, valorizada. Você merece ocupar espaço sem pedir desculpas por existir. E quando decidir se levantar, quando decidir dizer não mais, saiba que há milhares de mulheres aqui, do outro lado, torcendo por você, validando sua experiência, confirmando que você não está louca, porque sua história importa, sua dor é real. Seu sofrimento é válido, e você nunca esteve sozinha. Há tantas de nós, tantas que sobreviveram, tantas que se levantaram, tantas que reconstruíram, e você também pode, você também vai. A força que você precisa já está dentro de você. Só precisa de permissão para usá-la. E eu te dou essa permissão. Você tem permissão para se defender, permissão para estabelecer limites, permissão para dizer não, permissão para exigir respeito, permissão para priorizar sua própria saúde mental, permissão para escolher você mesma. Nunca esqueça, você não é obrigada a incendiar-se para manter outros aquecidos. Você não é obrigada a se fazer pequena para que outros se sintam grandes. Você não é obrigada a aceitar desrespeito para manter a paz. Porque essa paz tem um preço. E o preço não vale o que você perde. Escolha você. Sempre escolha você. Você vale a pena.